Olá, amigos do YouTube. Estamos aqui com mais um vídeo no canal Último Chamado. Vamos estar falando aqui rapidinho uma conversa que vamos estar batendo um papo sobre política, religião e profecia. Não sei vocês, mas eu ultimamente tenho visto muitas profecias com relação ao Brasil, com relação aos candidatos, com relação à política. Essa coisa de política e religião tem se fundido muito aqui no Brasil e tem confundido também muitas pessoas. Eu nunca vi tanto profeta, nunca vi tanta profecia como tem tido nesses últimos dias. Estamos aí à beira das eleições e que nós temos visto são pessoas se levantando nas redes sociais, se intitulando profetas, né? Muita gente aí se intitulando profeta e trazendo profecias, revelações, sonhos, visões, sempre com relação ao seu candidato, né? Como vitorioso e o candidato adversário como um filho das trevas, como alguém do mal, né? São sempre profecias assim mirabolantes, sempre revelações mirabolantes com relação ao rumo que o nosso país vai tomar daqui para frente. E eu confesso a vocês que eu estou assim vendo um circo, né? Eu tenho visto em alguns casos um circo muito grande com relação a isso. Sempre as profecias contra o adversário político é terrível, o adversário político é terrível, e a favor do candidato preferido é sempre algo divino, algo vindo do céu. E isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante, isso é muito sério. A gente não pode brincar com essas coisas. Isso é extremamente sério. E vendo a situação da forma que está, tem profeta para todos os gostos, tem profeta para tudo, para todo lado. Agora todo mundo virou profeta. E isso é extremamente perigoso. Isso é muito perigoso. Nós temos visto pessoas falando coisas do coração, pessoas se inflamando, porque houve assim, um clamor muito grande, houve uma fogueira, né? E pessoas jogando gasolina na fogueira com relação à política, e isso entrou no meio religioso de uma maneira muito forte. Eu tenho minhas restrições com relação à política e religião andarem juntas, tenho meu ponto de vista, mas acredito na oração, acredito na fé, acredito que devemos sim orar pelas nossas leis, né? Pelos nossos superiores políticos, pelas pessoas que foram eleitas pelo povo e que receberam cargos permitidos pelo Pai, né? Estão ali por permissão do Pai. Então, as nossas autoridades, nós temos que estar orando por eles sim. Orando para que Deus venha trabalhar, fazer da melhor maneira possível. Mas nós não podemos esquecer que somos nós quem colocamos eles lá. Em alguns casos, né, somos nós quem colocamos eles lá. Não quero arrumar problema aí com o TSE. Somos nós quem colocamos eles lá, então nós temos que orar e agir como cidadãos. Mas essa inflamação, né, esse clamor, essa batalha, essa gladiação que está acontecendo tem sido perigosa, e principalmente com relação àqueles que querem entregar uma palavra para o povo, né, querem entregar uma palavra, mas estão entregando palavras do coração como se fosse Deus falando, como se fosse Deus entregando algo. No livro de Ezequiel, se vocês puderem ver, lá no livro de Ezequiel 13, tem uma passagem que diz assim, que a palavra diz assim lá, tem uma passagem não, a passagem de Ezequiel 13 diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizam e dizem aos que só profetizam de seu coração. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. E o que eu mais tenho visto nesses últimos dias é justamente isso. Pessoas que têm um ódio do político adversário, sabe? Você vê o ódio nos ódios, você vê o ódio nas palavras, e aí ela começa a profetizar contra aquele ali,
profetizar do próprio coração. E aí coloca Deus no meio. Diz que é Deus que está mandando, diz que é Deus quem está falando, diz que é Deus quem vai derrubar, é Deus quem vai fazer, é Deus que vai pesar a mão. Está profetizando aquilo que você quer. Na verdade, esses profetas estão profetizando aquilo que eles querem. Eles simplesmente falam do próprio coração. Deus não está nisso. As profecias são de acordo com aquilo que eles querem. Sai daqui. Ele quer ver o mal do outro, ele quer ver a derrota do outro, e aí ele começa a falar como se fosse Deus falando. O candidato dele, não. O candidato dele, e eu falo isso de ambas as partes, tá? Tenho a minha posição, sou de direita, sou conservadora, sim. Tenho a minha posição aqui, mas eu vejo isso em ambas as partes. Pessoas entregando coisas que não foi Deus que falou. Eu tenho minha visão com relação a profetas. Acredito que João foi o último profeta, mas acredito em revelações, acredito em sonhos. Claro que sim, claro que Deus fala. O profeta Joel disse que nos últimos dias aconteceriam isso. Então, com relação a essas profecias, onde as pessoas falam aquilo que desejam, aquilo que querem e colocam Deus no meio. O Senhor disse, o Senhor me falou, o Senhor mandou eu entregar, eis que o Senhor me mostrou. Gente, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. A pessoa está com o coração, com o eco, né? Inflado, inflamado. A pessoa, ela quer ver a derrota do outro, ela não admite de forma alguma, ela tem aquela posição política que muitas das vezes nem conhece, porque o que eu tenho visto de cristão defendendo a bandeira vermelha sem ter noção do que significa, a pessoa está ali, ela está inflamada, ela quer falar, ela não sabe nem do que está falando, não sabe nem o que está defendendo, mas ela quer dizer e ela tem aquele desejo, e aí ela, para poder ganhar credibilidade, ela diz, o Senhor disse. Ela diz, o Senhor me entregou, o Senhor falou. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. A pessoa, para poder ter um pouquinho de credibilidade, né? Para que as pessoas possam acreditar nela um pouquinho no que ela está dizendo, ela não faz como o apóstolo Paulo. Isso digo eu e não o Senhor. Porque o apóstolo Paulo, quando ele queria falar coisas do que ele achava, a visão do que ele tinha sobre determinado assunto, ele dizia, isso digo eu e não o Senhor. Mas hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas metem Deus em tudo. Elas pegam Deus e colocam Deus em tudo. O profeta Jeremias também alertava sobre isso. O profeta Jeremias falava aquilo que vinha de Deus, mas aquilo que vinha de Deus não agradava o coração do povo. O povo queria ouvir aquilo que agradava a eles, aquilo que era bom para os ouvidos e para o coração. O cativeiro vai durar 70 anos. Aí vinham os profetas falando do próprio coração. A Bíblia não diz que eles eram falsos profetas, diz que eles eram profetas, porém falavam do próprio coração. Aí se tornavam falsos profetas. Não, vocês podem ficar tranquilo. Fiquem tranquilos, porque o jugo será quebrado, não vai mais ter cativeiro, nós vamos ser libertos, blá, 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 blá. Era aquilo que o povo queria ouvir. E nós estamos vendo isso se repetir. Pessoas trazendo palavras como sendo profecias de Deus, porque é aquilo que ele quer ouvir, é aquilo que ele quer preencher o coração e é aquilo que ele quer falar para os outros. É aquilo que ele quer que os outros ouçam, para que acreditem, né? Que verdadeiramente aquilo ali está saindo da boca de Deus, que Deus está falando através deles. E vocês não sabem, vocês não têm noção do perigo que é alguém dizer, Deus disse, quando Deus não disse nada, quando Deus não mandou entregar nada, quando Deus não está falando nada. Esses profetas são loucos, e quem segue a cabeça desses profetas são mais loucos do que eles. Você tem que ter discernimento espiritual na palavra para saber quando é Deus falando, muitas das vezes até o diabo falando, e de outras vezes, na maioria das vezes, é o próprio coração falando
pela boca da pessoa aquilo que ela deseja. Então tomem muito cuidado com as profecias que vocês têm ouvido nesses dias de hoje. Faça a sua escolha de acordo com a palavra e nunca diga: o Senhor disse, quando o Senhor não mandou dizer. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, dê o seu like, deixe seu comentário aqui com relação a isso, ao que você pensa, se você concorda ou não, tá bom? Muito obrigado e que o Pai possa estar abençoando a todos vocês, a todos nós, nesses dias e principalmente daqui para frente, após as eleições, porque muita coisa vai acontecer, mas nós confiamos nele.